Sabe aquele papo de café ou de restaurante? Ou aqueles amigos que você convida para vir até sua casa e você começa a conversar e o papo tá bom e ali muitos assuntos diversos e fala sobre futebol, sobre política, um pouquinho de cada coisa, umas fofoquinhas e de repente surge um assunto. Alguém ali toca no assunto dinheiro. Bom, aí pode ser aonde você joga a sua prosperidade fora. Por isso, tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar neste momento jogando a sua prosperidade silenciosamente na lata de lixo. E não é magia, não é feitiço, não é azar, é comportamento, é a forma com que a gente se comporta falando a respeito do dinheiro. Porque às vezes a gente acha que não é nada, é uma coisinha à toa, só foi uma conversa entre amigos, só foi um debate ou só foi um comentário. Mas isso tem muita importância sobre o seu comportamento, as suas crenças, a sua vivência sobre o dinheiro, a respeito do dinheiro. Então, por isso que é muito importante, eu trouxe hoje essas 3 atitudes silenciosas que podem estar te afastando do dinheiro. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, pega seu cafezinho, se acomoda aí e vamos falar sobre dinheiro. Antes disso, eu quero só abrir um parêntese aqui, que eu abri um curso gratuito sobre dinheiro, né? Como destravar o dinheiro na sua vida. Você vai ficar 5 dias comigo e ali eu vou passar muitos materiais, muitas coisas bacanas para vocês, muitos áudios, muitos vídeos. A gente vai papear ali, vai trocar, para destravar algumas crenças, para melhorar aí, pelo menos um pouco, a sua vida financeira. E ali a gente já vai ter uma noção do que é você destravar. Porque a gente sempre fala isso, eu tô aqui sempre comentando, mas as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas o que eu tenho que fazer? Qual a forma? Por onde eu devo começar? Como eu devo agir, né? E aí eu vou ficar ali uma semana com vocês para ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Aí eu vou deixar na descrição o meu WhatsApp, o grupo, para se você quiser se interessar, você entra lá, né? E aí vai ser do dia 22 ao dia 26 e nós vamos ficar uma semana ali, uma semana não, né? 5 dias ali falando e eu vou postar vários materiais ali no grupo para vocês, tá bom? Se interessar, vai lá, tá bom? Então tá, vamos fazer o seguinte. A primeira que eu acho que é interessante da gente prestar atenção é você reclamar o tempo todo sobre dinheiro, sobre a sua vida financeira, sobre a sua falta de dinheiro. Quando você está ali conversando com pessoas, interagindo ali naquele assunto tão inocente, né? Parece que é só um papo assim. Mas a sua conversa o mercado tá pela hora da morte. O dinheiro não para. Meu salário mal dá para pagar as contas. Eu estou toda endividada no cartão. Meu cartão eu só tô pagando ali o mínimo. A minha vida é pagar boleto. Eu não aguento mais pagar boleto. Vida de adulto é essa, pagar boleto. Então, tudo isso vai se tornando ali uma coisa muito grande. Apesar de você estar achando que aquilo é totalmente inofensivo. Que aquilo, o que tem? A gente fica aqui comentando algumas coisas. Não, mas esses comentários, não é uma vez só que você comenta isso. Você tá o tempo todo falando dessa maneira a respeito do dinheiro. Para todo mundo que você encontra, em todos os grupos, você sempre tem esse perfil. E às vezes não é só você, às vezes são as pessoas também que convivem com você, os seus amigos têm o mesmo pensamento, o local ali, os seus familiares têm o mesmo pensamento. Tudo isso é muito ruim para você, para sua prosperidade. Porque se você está num ambiente diferente, se você convive com pessoas que falam outras coisas a respeito do dinheiro, que elevam o dinheiro, que tratam o dinheiro com respeito, que abençoam quando tem que pagar um boleto, sabe? Você não vai conseguir manter essa atitude aí que você tá mantendo. Isso é totalmente normal. Então, é muito do ambiente que você está inserido. Você acaba repetindo ali aqueles padrões de comportamento, tá? Isso é bem
bem típico, tá? Eu vou só abrir mais um parênteses aqui, contar uma história. Ontem eu estava conversando com meu filho, a gente estava falando sobre... Ele teve que fazer alguns exames, tal, o médico pediu alguns exames e ficou bem caro. Aí eu falei para ele, vai em vários laboratórios, tal, para ver o valor, tal, a gente estava conversando. E daí a gente abriu ali um assunto sobre a importância de você ter ali uma reserva, um dinheiro, de você ter uma economia para esses momentos, né? E aí a gente lembrou da pandemia, porque o que aconteceu com a gente na pandemia? Nós abrimos 2 empresas na pandemia, que estão até hoje. Nós não passamos dificuldade nenhuma na pandemia. Nós não fizemos nenhum tipo de... Eu lembro que as pessoas estavam desesperadas nos mercados, fazendo aquela... guardando as coisas, comprando em excesso. O que eu falei na minha casa para a minha família? Na época, meus filhos moravam comigo. Seja o que for que acontecer, se não tiver arroz na prateleira, nós vamos comer fubá. Se não tiver fubá, nós vamos comer batata. Se não tiver batata, nós vamos comer macarrão. Mas nós não vamos nessa loucura, nós não vamos entrar nessa escassez aí. Nessa correria, nesse desespero, nós não vamos entrar. Então foi isso que a gente fez. Nós não passamos por nenhum tipo de dificuldade, nós não passamos por nenhum tipo de escassez. O meu marido conseguiu ficar ali, acho que foi 15 dias que fechou o comércio, né, que ele trabalha no Mercadão Municipal aqui da cidade, nós temos alguns comércios lá. Eu acho que ficou uns 15 a 20 dias, teve que fechar, né, por lei, tudo bem. Mas quando a gente voltamos a vender normal, as pessoas iam com as suas máscaras, compravam e iam embora, tranquilo. Então vai muito da sua cabeça, da forma com que você pensa. Se eu fosse uma daquelas pessoas, não, meu Deus, e agora a gente vai, né? O que vai acontecer? Nós vamos, né? Meu Deus do céu, eu não sei o que teria acontecido com a nossa família. Mas a gente fez totalmente o contrário. E ontem a gente estava lembrando disso. A gente não passou nenhuma dificuldade. E ontem estava falando, mãe, a gente aprendeu muito na pandemia, né? A gente conseguiu ter umas lições muito grandes na pandemia. E eu disse a ele, infelizmente, não foram todas as pessoas. Muita gente não aprendeu nada com a pandemia. E a pandemia veio, gente, para abrir nossa cabeça, para nos ensinar, assim, uma lição que eu acho que só pai mesmo, né, que ensina para o filho. E, infelizmente, não é todo mundo que estava preparado para receber essa lição. Mas é isso, eu só mostrei aqui para vocês a importância de você ter uma mente forte a esse respeito, de você saber para que lado você vai e para você ter uma segurança financeira, tá? Isso nossa, é vida na vida da gente. Bom, vamos para o segundo, viver só para pagar a conta. Sabe aquela pessoa que ela trabalha, paga a conta, volta para casa, trabalha, paga a conta, vai para casa. Ela não tem uma expectativa de melhorar a vida em nada. Ela não tem um sonho, ela não tem um propósito, ela não tem nada para realizar. É como se a vida fosse isso. E a vida não é só isso, gente. A vida, ela tem muitas coisas boas. Trabalhar, pagar nossos boletos, nossas despesas, é só uma delas. Não é tudo na nossa vida. Então, a gente tem que aprender que pagar uma água, pagar uma luz, pagar uma internet, pagar nosso cartão de crédito, né? Não é uma coisa ruim, é bom. Pensa se você não pagar, se você não tivesse o dinheiro para pagar. E aí a empresa fosse lá e cortasse essa sua energia, cortasse essa sua água, cortasse a sua internet. Então, toda vez que você tá ali com o seu dinheiro, vai fazer o Pix para pagar a sua conta, abençoa aquela conta, graças a Deus, obrigado, eu consegui pagar, obrigado aqui, abençoada a conta. Por quê? Porque você conseguiu, e a respeito e através daquele serviço, você tem a sua energia, você tem seu ar-condicionado, você tem a sua geladeira, você tem sua água encanada, entende? Você tem a sua internet. Então, é que a gente só vê uns lados aí, tem que pagar. É isso, a vida é pagar boleto, sim, o tempo todo. Mas eu não acho que isso seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho que isso é uma bênção.
Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí por esse Brasil, por esse mundo, que gostariam de ter condições de ter uma energia elétrica, de poder pagar a sua energia, de poder pagar a sua internet e não tem acesso a isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, parar de pensar só no umbigo da gente, aqui no micro, e pensar no macro, e pensar grande, e ter vontade de melhorar, e ter vontade de, sabe, tira essa escassez mental, tira, e aí você vai ver que a sua vida vai começar a fluir. Eu quero trazer bastante material, principalmente sobre essa escassez mental, sabe? Que leva muita gente para o fracasso, leva muita gente ao desânimo. É muito difícil. Às vezes você olha a pessoa tem um potencial enorme de coisas que ela pode fazer. Eu mesmo que já trabalhei com muitas pessoas e eu vejo o potencial da pessoa ali. Eu falo, meu Deus, a pessoa não precisava tá trabalhando 12 horas por dia para ganhar o dinheiro que ela ganha. Ela com esse potencial aí, ela poderia destravar ali, fazer tantas outras coisas, mas não. A cabeça dela é tão fechada para tudo, é aquele mundinho ali. Tem um cara que ele fala um negócio, e eu vou falar aqui, mas vocês não vão ficar chateados comigo não, tá? Tem pessoas que têm um cérebro de ervilha. A cabecinha dele é muito limitado para tudo. Ele vive aquele mundo fechado, aquele mundo paralelo ali, só dele. E ele não tem um olhar para ver o mundo, como a gente tem oportunidade nessa vida e a gente deixa passar. Então, vamos parar de reclamar o tempo todo? Vamos parar? Vamos ver como as coisas fluem de uma maneira que você vai sentir. É um exercício, não é fácil, tá? Não é fácil. A gente se vê reclamando muitas vezes durante o dia, mas você tem que pelo menos tentar diminuir isso. Outra coisa, a terceira delas, é você se sentir culpado por tudo. Se sentir culpado principalmente por querer mais. Se sentir culpado por querer ter uma vida melhor, por querer ganhar mais dinheiro, por querer sair daquele bairro, daquela casa, por querer viajar, por querer mais, por querer ter uma vida de abundância. Então, às vezes a pessoa fala, mas minha família é toda pobre, se eu comprar um carro, nossa, vai ser uma falação. Gente, de verdade, eu já tive vergonha. A primeira caminhonete que a gente comprou, eu fiquei com muita vergonha, assim. Eu fiquei com vergonha de comprar o carro, porque eu tinha vergonha. Eu falava, meu Deus, o que as pessoas vão falar, né? O que as pessoas vão pensar? Enfim, a gente... Essa cabeça da gente é muito complicada, por isso que a gente precisa trabalhar isso e se sentir merecedora das coisas. Você tem que se sentir merecedor, porque eu mereço. Se a minha família não tem vontade de mudança, se a minha família não quer melhorar, se a minha família não quer correr atrás, problema deles. O importante é que eu quero mudar, eu quero fazer as coisas para me melhorar. E isso é o que importa, é isso que é o importante para você, tá bom? Então, não se sinta chateado não por melhorar de vida. Se seu marido não quer nada, minha filha, faz você. Se a sua mulher não quer nada, meu amigo, faça você. O importante é alguém começar. E as pessoas, quando elas veem o seu resultado, aí sim, elas vão querer te acompanhar. Mas antes de ver seu resultado, vai ser muito difícil, tá? Se o pensamento dela é fechado para isso, tá bom? Então é isso. Se você chegou até aqui, curta, compartilha, dá um like nesse vídeo. Eu vou deixar ali na descrição, como eu falei. Entra no grupo, entra lá no meu grupo, né? Para você poder encontrar um material bacana, ficar ali 5 dias comigo e a gente trocar ali sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre quebrar essas crenças do dinheiro, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.